Salve, salve rapaziada, muito bom dia, tá? Boa tarde, boa noite, seja qual horário você estiver vendo isso aqui, tá? Então, basicamente, faltam 6 semanas para eu competir, tá? Então eu resolvi gravar esses vídeos, né, aqui para vocês, então onde eu vou mostrar minha rotina por completo, tá? Seja dieta, treino, tá? Rotina inteirinha até o dia do campeonato, tá? Já se foram 12 semanas de preparação, acabou que eu não gravei, e essa reta final, né? E aí para os próximos campeonatos também, eu pretendo gravar aí para vocês, beleza? Estamos ficando seco, falta 6 semanas, vai dar para secar bem ainda, né? Mas enfim, então, começando o dia, eu tô aqui fazendo meu cardiozinho não, né? Eu faço cardio normalmente em outro horário. Como eu treino pela manhã, se eu faço cardio muito em cima, acaba que prejudica o meu treino, entendeu? Então, sempre que você for fazer cardio, tenta botar pelo menos, se for no horário diferente do treino, nunca antes, tá? Se for depois, você pode fazer logo depois do treino, né? Mas lembrando que a intensidade tem que ficar no treino, tá? O cardio é realmente um complemento para melhorar sua saúde cardiovascular, melhorar sua sensibilidade à insulina, tá? Então sempre ter isso em mente, beleza? Então eu faço isso aqui mais para acordar o metabolismo, só uma caminhadazinha leve, uns 20 a 30 minutos, para fazer minha refeição pré-treino. Normalmente a primeira refeição mais leve, né? Porque como eu treino muito cedo, são 5:30 da manhã, né? Então acaba que eu não gosto de ficar pesado no treino. E como eu estou em preparação, a fome vem apertando, é bom que sobra mais comida, né? Mais volume ali alimentar para os outros horários. Uma estratégia que eu gosto muito de utilizar nessa fase, que é a questão calórica menor, né? A energia menor, a disposição menor, alimentos de baixa densidade calórica. Então, alimentos que em poucas quantidades têm muitas calorias, mas os alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, salada, né, para dar um volume no prato e enganar de alguma forma a fome. Também até estratégias que no decorrer dos vídeos eu vou falando para vocês, tá? E uma coisa que eu faço também, é difícil fazer cardio. Eu tento contabilizar passos. Nessa fase que eu estou mais depletado, mais cansado, eu, para manter meu gasto calórico, sem aumentar tanto esforço, manter a intensidade no treino, o cardio basicamente marca passos. Então, uma maneira de você que não gosta de fazer cardio, você pode estar fazendo, e é muito boa, tá? Então, bota uma meta aí de 20 mil passos. Claro que eu fui aumentando aos poucos. Você pode começar com 5 mil, você vai aumentando gradativamente, tá? E é basicamente isso, pessoal. Deixa eu ver o que eu vou falar. Atualmente estou consumindo em torno de 1.800 calorias, ainda tá ok, dá para consumir um bom volume de comida, né, com uma boa proporção de proteína e de carboidrato, né? O erro de muita gente nessa fase de restrição é tirar o carboidrato e jogar a proteína lá em cima para minimizar o catabolismo. Só que se você tira o carboidrato, a sua intensidade no treino cai. Então hoje o objetivo é treino de upper, né? Treinozinho de upper, melhor treino da semana. Minha divisão de treino tá upper lower, descanso upper lower, tá? Onde vocês vão ver que meu treino tá muito em cluster 7, tá? Então cluster 7 eu divido minhas séries em blocos, onde com aquela carga alta eu consigo, justamente por dividir em blocos e descansar, pequenos descansos, curtos descansos entre esses blocos, eu consigo manter minha carga alta com um número maior de repetições. Então nessa fase, para a gente manter uma densidade muscular boa, a gente precisa manter as cargas e não regredi-las. Então essa é a minha estratégia que vocês vão ver no treino de hoje, tá? E no decorrer dos treinos vocês vão ver que eu vou todo momento brigar para manter as cargas, nunca cair ou até progredir. Sempre manter ou progredir para você nunca ter uma perda de massa muscular e você ficar estagnado, beleza? Então é basicamente isso. Vou lá terminar aqui a caminhadinha, aí eu vou fazer meu
desde jejum, né? Eu sempre começo tomando, vou explicando para vocês lá no decorrer do vídeo. Pessoal, primeira coisa que eu faço depois de dar uma caminhada, eu bebo água, tá? Muita gente negligencia esse consumo inicial ao acordar e às vezes acha que tá com muita fome, né? Então toma aquele 500 ml de água ou 250, você vê que já dá uma enganada. E é uma forma positiva de você começar o dia. Não tem nada melhor do que você começar seu dia ali agradecendo também por estar vivo e bebendo aquela água, né? Eu também tomo meu shot matinal, que seria vinagre de maçã e limão, tá? Me ajuda bastante em relação ao intestino e tudo mais, tá? Eu acho que meu metabolismo funciona de forma muito melhor, tá bom? E bora pra cima. Pegar a aguinha aqui. E é claro, né, que não poderia faltar o café preto, né? Eu também tomo um café preto, né, de manhã, cara, para acordar assim, é um vício que eu tenho, então eu não consigo desapegar. Melhor coisa que tem. E para você que esquece de tomar água, cara, uma garrafinha pode te ajudar muito a lembrar. Isso aqui me ajuda muito. Então você sempre tenta carregar com você, seja uma garrafinha menor. Isso aqui tem 500 ml e eu mato ela de manhã agora. Vou deixar um pouquinho para tomar com vinagre de maçã e o limão, né? Vinagre de maçã não é aquele de fazer comida, não. Esse aqui, ó. E meio limão. E é isso. Aí eu vou tomar meu café preto ainda, ou seja, em jejum ainda. E após isso eu já faço minha refeição pré-treino, que é a refeição mais leve do dia, que eu vario e vou falar um pouco para vocês. Pô, parece que eu vou fazer uma cachaça, filho. Tá ligado? Eu vou pra festa agora. Aí eu espremo bem o limão. Tem espremedor, só que eu não sei onde tá, então vai ficar nessa situação mesmo. É bom que extrai mais líquido, né? E comenta aí, pessoal, vocês treinam pela manhã? Ou vocês são do time que treina lá pra noite, depois das 6 horas? Eu gosto de matar pela manhã mesmo. O dia já rende bastante. Então, vamos lá na vinagrezinho de maçã, bota uma colher, meio limão com uma colher de vinagre de maçã. E o restinho de água, aí eu já conto meio litro, porque o restinho de água que eu comecei a tomar, eu já boto aqui e tomo com essa mistura. Matei meio litro, fiz meu shot matinal. Topzera. E agora vamos pro cafezinho preto e o pré-treino. E nem falei para vocês, mas o campeonato ele vai ser dia 11 de julho, lá em Minas. E também tem dia 25 de agosto, que é aqui no Rio, onde eu moro. É mais fácil. Só que eu queria também antes, porque eu já estava bem preparado. E quero subir em dois. Eu vou subir tanto na Classic quanto na Men's, tá? Então, assim, é mais chance de a gente buscar aí um overall, né? Quem sabe. Até um Procard, né? Não dá... É o que eu falei. A gente tem que ir com base nos nossos objetivos, né? E é basicamente isso. O shapezinho tá ficando bom. Bastante coisa para secar ainda. Mas tá ficando...
roxo já tá encaveirando. Cara, no último campeonato, pessoal, eu competi em dezembro em Ribeirão Preto e em outubro em Petrópolis, né? Tá aparecendo aqui os físicos extremamente, assim, bem condicionados. Você vê que em Petrópolis a perna tava absurda. Mas, assim, o que acontece? Eu vi que dava pra puxar um pouco do abdômen, né? Eu tenho muita facilidade de acumular gordura aqui e é muito difícil sair. Então, eu acho que dava pra ter chegado mais condicionado, né? Mas eu tô aí há umas 2 semanas, assim, se eu perder mais um pouquinho, de chegar na condição do campeonato que eu fui. Mas ainda vai faltar 4 semanas, vai faltar um mês pro campeonato de fato. Então, com certeza, eu vou chegar no melhor condicionamento e na minha melhor versão. Sem contar que minhas cargas em relação aos exercícios de lá estão maiores. Eu já consegui evoluir, consegui progredir carga. Então, isso é muito bom, né? Mas aí é aquele negócio. Vamos indo, vamos vendo. Beleza? Botar água aqui. E vocês são do time café com açúcar ou sem açúcar? Ou adoçante? Cara, falar pra vocês que assim, eu acostumei, né? Acostumei a tomar sem açúcar. Eu fui reduzindo aos poucos, não foi fácil, né? De início você pega um sabor muito amargo, depois você acaba se acostumando, cara. E hoje em dia, o maior prazer que tem é tomar um cafezinho sem açúcar. Bota 2 colheres. E é isso, vamos dar uma inspirada. Eu tomo um café depois que eu vou fazer a refeição pré-treino. Ainda são 6 horas e é isso. Vou dar uma palhinha aqui do shape. Aproveitar que a luz tá um pouquinho boa. Tá ficando bom, hein? Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, né? Eu faço lá a caminhadazinha pra acordar o corpo, né? E depois faço o shot matinal que eu mostrei pra vocês. Agora a refeição pré-treino, a refeição leve, como eu já vou treinar, então não tem por que eu fazer uma refeição grande para ter algum refluxo, algum desconforto, até porque isso ia atrapalhar a performance no treino, beleza? E é isso. Então, vamos usar aqui o biscoito de arroz. Então, eu sempre vario, vamos supor, pode ser também o biscoito de arroz ou uma fatia de pão, ou pode ser também a tapioca, que são carboidratos de rápida absorção, tá? Inclusive eu uso até no Carb Up, beleza? O leite em pó desnatado, né? Esse aqui, como é em pó, acaba que a absorção dele também é mais rápida, né? Ou poderia ser whey, só para ter um pouquinho de proteína ali, nada demais, mas como pré-treino não é interessante o consumo de proteína. Então, mas como é uma rápida absorção, eu até gosto sempre de ter um pouquinho em cada refeição, mesmo que pré-treino. E a farinha de beterraba, muita gente me pergunta sobre minha vasodilatação. Acredito que isso aqui contribui bastante, porque ela tem um gás vasodilatador, né? Então ele contribui bastante. E é isso, pessoal. O que eu faço? Eu amasso o biscoito de arroz ali,
com beterraba e o leite em pó, faço tipo um cremezinho e como rapidinho, beleza? E assim a gente já vai pro treino. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Puta que pariu. Vamos abrir aqui porque teu pai acabou com cheiro. Uhum. Eu queria abrir por ali. Fechar aqui, tá? Por quê? Porque você vai estar gravando. Aí pessoal, vou misturar com um pouquinho de água aqui. Bem devagar, senão fica tudo empelotado. Tem que ser bem aos poucos. Fica mais ou menos assim, ó. Acabei que eu esqueci até de quebrar. Aí a ver que eu comprei não veio, né? Não sei onde que tá. Não tá aí? Eu como isso aqui mais pra não dar fraqueza, alguma coisa assim no treino em relação à glicose. Mas não seria necessário, porque minha refeição do dia anterior, né, que seria minha refeição pré-treino, como eu faço como uma quantidade boa, né, de carboidrato, então não teria tanto problema ficar tanto tempo sem comer nada. Até porque o que a gente utiliza no treino é o que a gente consome de 4 a 6 horas antes, né? Então, basicamente, isso aqui, como é 1 hora antes do treino, mais ou menos, não vai ser usado como energia nos exercícios, mas pode me ajudar em relação à glicose, a não ficar tão baixa, não dar uma hipoglicemia, por exemplo. Isso aqui ficou bom. Porque muita gente, mas é farinha de beterraba. Mas ela é meio docinha, sabe? O pó dela. Então ela fica bem agradável com leite em pó. Fica bem docinho pra quem gosta de doce. Ó. E de meu treino de superiores eu intercalo para descansar. Vamos supor, eu faço peito, eu faço costas, que é prioridade, peito, costas, peito, e aí jogo uma elevação lateral, justamente para ter um descanso ali, né, do músculo, né, e não bater tudo direto e não fadigar tão rápido. Eu consigo mesclar e ter uma boa intensidade em cada exercício, tá? E como nessa fase o carboidrato acaba sendo um pouco menor, mas ainda não estou tão restrito em carboidrato, o que eu estou fazendo? Eu estou
O meu volume ainda tá bom, mas eu tô fazendo em cluster, né? Em vez de fazer 2, 3 séries por exercício, estou fazendo um cluster só. E o cluster normalmente é o que eu falei lá no início do vídeo, divide as repetições em blocos, faço 3 repetições, descanso um pouquinho, descanso curto, faço 3 repetições, então dá um ponto próximo da falha e um ponto de falha. Eu consigo não sobrecarregar tanto o meu sistema nervoso, né, e consigo, no caso, ter boa intensidade com bom volume ali no treino. Ainda assim, é uma boa estratégia para quem está nessa fase. E é isso, pessoal. Vou terminar aqui para não enrolar tanto. E já vou partir pro treino. O primeiro exercício lá é puxada alta, tá? E é basicamente isso. Vou explicar como é que eu faço a questão das séries também. Então, pessoal, o primeiro exercício aqui, como eu falei para vocês, é uma puxadinha alta, né? Então, eu começo sempre aquecendo. Então, eu começo com 20%, 50% da carga máxima. Essas são séries que eu vou aquecendo e vou aumentando e preparando, né? Então, basicamente, 20%, 50%, 70% e 90%. Como é o primeiro exercício, eu acabei de chegar, eu gosto de aquecer mais e fazer mais preparatórias. Depois que eu vou fazendo menos. Então, vou começar com 20%. Minha última carga de trabalho foi 79. Então, 25 quilos mais ou menos. Só para jogar um sangue, faço 12. E vocês vão vendo. Bora para mais um dia. Ah, essa aqui não é não. E aí botando strap. Tô viciado em strap. Aí o strap é bom que ele, basicamente, ele tira a força da pegada, né? Então você consegue direcionar o movimento mais para as costas de fato. Aqui você não precisa subir tudo, não. Por quê? Se você sobe tudo, você acaba jogando pro ombro. Então, na hora de tirar lá de cima, para você tirar da inércia, cara, você ferra seu ombro. Eu digo até por experiência própria. Você só alonga a dorsal meio e vai. Aqui eu já boto strap, porque vai 50% da carga. E aí eu já gosto de não fadigar tanto o antebraço, certo? Já vai aumentando a carga, eu vou diminuindo a repetição para não cansar, tá? É um treino chato, mas é um treino mais inteligente, né? Sempre mantendo o movimento. Bom, agora 75% da carga, 70% da carga,
Depois que eu vou fazer com 90, tá? E aí, como já é 70%, já é a carga mais altinha, mas ainda não pesada, eu faço 3 repetições e a última, 90, né? Pra mandar realmente estímulo que vai vir em peso, porradaria. Aí eu faço 73, minha carga é 79. Bora lá. Agora é a última preparatória agora. Depois que eu vou fazer a primeira vaga. Aí aqui eu devo tirar umas 2. É, 3 blocos de 3. Aí pessoal, 50% da carga, mesmo esquema da puxada, lá, né? 12 na primeira, agora 6. Depois tenho mais 2 preparatórias. Eu não vou filmar a preparatória dessa, não fica muito ruim o vídeo, né? Então já vou fazer a vaga logo depois disso aqui. Bora pessoal, 34 quilos. Tirar 3, descansa, 20 a 30 segundos, 3, vamos ver. 2, 1, 2, 3.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, essa aqui vai ser a mesma coisa, cluster. O último treino saiu 3 blocos. Na verdade saiu um bloco de 3, um bloco de outro bloco de 3 e um bloco de 2. Então vamos ver. O mínimo é manter isso aí. Vai dar. Último bloco agora. Pessoal, aqui eu fiz uma preparatória, como sempre, já estou aquecido os primeiros do supino. Então vamos lá pro cluster. Bora. 2, 3, 4. Dois, três. Ai, cara. É mais fácil de ser recrutada, né? Então eu não faço muito aquecimento não. Vambora.
Mais um cluster. Parou de filmar. Último exercício aqui, uma puxada neutra para a parte baixa das costas, né? Já trabalhamos o upper back, a parte de cima, né? Agora é o último estímulozinho. Esse aqui não tem cluster, senão o treino fica muito volumoso. Apenas um só, beleza? Então é basicamente isso. Vamos fazer direto aqui, fazer com 39, né? E vamos ver. De 5 a 6 repetições tá ótimo. Fazer aqui só uma, né? Já tô aquecido. E vamos fazer o cluster também. Dois. Dois. Então, rapaziada, fechamos o treinozinho aqui de upper, treino bom. Conseguimos progredir alguns exercícios, mas não regredimos nenhum, né? Então, agora eu tô fazendo aqui um cardiozinho. Como eu ando bastante e tem esteira em casa também, eu dou uma complementada. Aqui eu só faço uns 20 minutos de esteira inclinada para ter um trabalho mais cardiorrespiratório, né?
e ficar um pouco mais ofegante do que normalmente eu fico. Dar uma suada e tal, que eu gosto. E é isso. E agora eu vou chegar em casa, gravar o pós-treino pra vocês. E tamo junto. Pessoal, vou fazer a refeição pós-treino aqui, tá? E agora, né, como eu falei, a refeição pré-treino pode ser, né, uma refeição mais leve, como eu treino muito em cima. E agora no pós é o melhor momento realmente para que a gente consiga ter uma boa variedade de nutrientes, né? Proteína, carboidrato para repor glicogênio, proteína para ajudar aí na massa muscular também, tá? E é basicamente isso. Você... A outra. A minha é essa. Repolho e chuchu, porque nessa fase eu não gosto muito de comer arroz com feijão, porque eu gosto de priorizar o volume, né? Então eu gosto de alimentos de baixa densidade calórica. Em grandes quantidades vão ter poucas calorias. Prefiro ficar nos legumes, verduras. Uma saladinha aqui. Tomate. E alface. Pode falar. Uhum. Pessoal, a última, depois do almoço eu gosto de chupar uma laranjinha, uma fruta, né? O bom da laranja é que é riquíssimo em vitamina C, então ajuda na absorção do ferro. Como vocês viram, eu comi couve, né? Tem bastante ferro, então acaba que a laranja entra aí como complemento e eu gosto também, né? Então, pessoal, próxima refeição aqui, uma crepioca no estilo mais pão de queijo, onde eu vou misturar a tapioca, tá? Basicamente, um pouquinho de tapioca, um ovo, tá? Requeijão light, que ele basicamente não tem gordura, então nessa fase acaba que é uma estratégia boa para utilizar, porque ele é baixo em calorias, e uma fatia de queijo mussarela. Basicamente eu misturo tudo, né? Boto um pouquinho de fermento para dar uma crescida. Nessa fase, como a fome vem chegando, né? Já chegou no caso, a gente gosta de comer com volume realmente cada refeição, né? Então prioriza muito por isso. Então basicamente eu vou devo colocar no micro-ondas, misturar, e quando estiver pronto eu mostro para vocês como ficou, beleza? Isso, pessoal, minha última refeição do dia. Agora basicamente eu faço um misturadão que ficou muito gostoso, de frango cremoso com requeijão light, um pouquinho de barbecue. Eu boto cenoura, boto cebola, boto um pouquinho de milho, sabe? Eu gosto bastante desses alimentos assim de baixa densidade calórica. Boto um pouquinho de tomate, faço uma mexidão. E para complementar, tipo, como uma sobremesa, eu basicamente boto iogurte, uma fruta, no caso é que eu mais estou consumindo é melão, e com uns scoopzinhos de whey para finalizar. Então é uma refeição bem grande, né? É uma refeição do dia, considerando que eu treino bem cedinho pela manhã, como vocês puderam ver. E é estrategicamente por isso que essa refeição tem mais carboidrato, né? Tem mais quantidade de nutrientes, justamente porque o que eu como hoje é minha refeição pré-treino para amanhã. Na realidade, né? O que eu vou usar como energia amanhã no treino é o que eu vou comer agora nesse horário aí, na última refeição, beleza? Eu vou mostrar para vocês tudo direitinho.